Bem-vindos a mais um módulo de matemática. O curso é Cobra, professor Alberto. Nesse módulo vamos tratar de alguns exercícios especiais focados na banca FGV. Serão 12 testes bem diversificados, apenas para conhecer o estilo FGV, os detalhes, como ele trata a questão e assim por diante. Serão 12 testes muito bem escolhidos, ok? Depois, no nosso curso, gradativamente, vamos tratar de cada assunto isoladamente. Maravilha? Começamos então. Tempinho para você ler o número 1. Muito bem. Nesse primeiro teste, a linha FGV cobra detalhes. Cuidado com essa prioridade entre as operações. Parênteses é prioridade para todas elas. A prioridade é parênteses. Tudo que estiver dentro de um parênteses deve ser resolvido primeiro, independente da operação que esteja lá dentro. Soma, multiplicação, divisão, potência, logaritmo, seja o que for, primeiro resolve-se o que está dentro do parênteses. Só depois disso se resolve o que está dentro dos colchetes. E só depois disso se resolve o que está dentro de chaves. Repare que no enunciado ele tem que ser claro. Se nesse primeiro teste ele tivesse dito assim, ele não disse, hein? Se ele tivesse dito qual o valor da expressão, 2 pontos. Melhor ainda, qual a metade do resultado da expressão, 2 pontos. A soma 2 mais 2 dividido pela soma 2 mais 2. Se ele tivesse dito dessa maneira, você tem que escrever matematicamente, rigorosamente o que ele disse. Ele deveria escrever qual é a metade da expressão. A soma 2 mais 2 dividido pela soma 2 mais 2. Com esse enunciado nós teríamos essa expressão, que não é o caso do exercício número 1. Nesse caso, primeiro parênteses. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4, primeiro dentro do parênteses, esse valendo 4, esse valendo 4. Em seguida, colchetes, divisão de 4 dividido por 4, divisão de 4 por 4. 4 dividido por 4, isso vale 1. Resolvi o que está dentro do colchetes. Qual a metade do valor da expressão? Qual a metade de 4 dividido por 4? Que dá 1. E essa resposta valeria 0,5. Tem entre as alternativas, mas não é a solução do teste. Repare que, novamente, é importante. Aqui ele deveria ter dito qual é a metade do valor da expressão? A soma 2 mais 2 dividido pela soma 2 mais 2. Outro enunciado. Outra opção. Qual é a metade do valor da expressão? 2 mais 2 dividido por 2 mais 2. Repara que ele não falou agora a palavra soma. Portanto, olha só. Um parêntese só. Qual é a metade do valor da expressão? 2 mais 2 dividido por 2 mais 2. Primeiro, resolver o que está dentro do parêntese. Só que dentro do parêntese existe uma divisão. Em prioridade, dentro dos parênteses, para as divisões. 2 dividido por 2. Isso vale 1. O que eu tenho dentro do parêntese? 2 mais 1 mais 2, porque ele suprimiu a palavra soma. 2 mais 1 dá 3, mais 2 dá 5. Qual a metade da expressão? Qual é a metade de 5? 2,5, que também tem entre as alternativas, porém não é o enunciado da questão. Repare que ele não falou valor de expressão, ele não falou valor de soma, ele não falou nada, ele simplesmente colocou uma sequência de operações matemáticas em linha. Enunciado real da questão. Qual é a metade? Qual a metade de 2 mais o 2 dividido por 2 mais o 2? Repare que nesse caso ele não citou expressão, não citou soma, não citou absolutamente nada. Então não temos parênteses, não temos colchetes, não temos chaves. Significa que primeiro eu faço multiplicações e divisões. O que eu tenho? Metade do 2, não é a metade da expressão. Qual é a metade do 2? Que é 1. Mais
O 2 dividido pelo 2, que também é 1, e mais o 2. E eu vou obter como resposta do teste 4. Posso garantir a todos vocês que essa que é a solução correta da sua questão número 1. Menos de 5% colocaria isso de forma precisa. Ok? Muita atenção nas diferenças. Revise quantas vezes for necessário. Resposta correta do teste? 4. Tempinho para número 2. Número 2, clássico da FGV, envolvendo razões e percentuais. Observe, olha o que ele diz. Num presídio misto, homens e mulheres, há 600 presidiários no total. Portanto, homens mais mulheres, 600. Primeira equaçãozinha, H, homens, mais M, mulheres, 600. Total de presidiários, homens mais mulheres, 600. Aí ele diz, sendo que para cada 4 homens há uma mulher. Muita gente vai errar aqui. Muita gente vai dizer que homem é igual a 4M. Repare, para cada 4 homens eu tenho uma mulher. Existe uma proporção, uma razão aqui, ó. Razão entre homens e mulheres. Gente, na ordem que ele deu. Para cada 4 homens existe uma mulher. Olha a maneira correta de você buscar a sua vaga. Relação ou razão entre homens e mulheres. Para cada 4 homens eu tenho uma mulher. Essa é a razão correta. Muita gente vai inverter esse processo. Correto? Razão entre homens e mulheres, na ordem que ele dá, é de 4 para 1. Igualdade de 2 razões, eu tenho uma proporção, você pode multiplicar cruzado. H vezes 1, H igual a 4M. Muita gente vai escrever aqui 1M vale 4H. Ao contrário. Eu tenho para cada 4 homens, uma mulher. Coloque uma no lugar do M, 1 vezes 4, eu tenho 4 homens. Essa é a relação correta. Portanto, H igual a 4M, e não M igual a 4H. Duas equações. H mais M 600, H igual a 4M. Eu vou substituir, ó. H vale 4M, vou substituir H lá em cima. No lugar desse H, eu vou colocar 4M. O que eu vou obter? H mais M vale 600. No lugar do H, 4M. 4M no lugar do H. Mais um M igual a 600. 5M igual a 600. Passo 5 dividindo e eu acabo de descobrir o número de mulheres. Ó. 600 dividido por 5. Eu tenho 120 mulheres. Observe. Ó. Para cada 4 homens e uma mulher, lógico que eu tenho mais homens. Número de mulheres, 120. Ó. 120, número de mulheres. Se o total é 600, o restante são homens. 480 homens. 480 homens para 120 mulheres, 4 homens para cada mulher. Total 600. Portanto, no presídio nós temos 120 mulheres e 480 homens. Ele continua. Ele diz assim, ó. Entre as mulheres, que é um total de 120, ó. Entre as mulheres, 80 delas cumprem pena de até 10 anos. Gente, as mulheres, que são em número de 120, 80 delas cumprem pena de até 10. 80 mulheres cumprem pena de até 10 anos. O restante, que são 40, né? Total são 120, o restante cumprem pena de mais do que 10 anos. Porque 80 cumprem pena de até 10. Ele finaliza dizendo: entre os homens, total de 480. Entre os homens, em cada 4 deles,
apenas um cumpre pena de mais do que 10 anos. Vamos ver? Total de 480 homens. A cada 4, um cumpre pena de mais do que 10. Divide por 4. Ao dividir por 4, vamos obter 120. 120 homens, um em cada 4, cumprem pena de mais do que 10 anos. 120. O restante, 360, cumprem pena de até 10. Pergunta final do teste. Qual é o total de presidiários? Qual o total de presidiários que cumprem pena acima de 10 anos? Resposta. Acima de 10 anos, eu tenho 40 mulheres e acima de 10 anos, eu tenho 120 homens. Portanto, acima de 10 anos, eu tenho 40 mulheres com 120 homens, dando um total de 160 presidiários. Excelente teste de razão, proporção, percentagem. O que dá a alternativa do teste? D de dado. Tempinho para o número 3. Número 3, FGV também cobra testes relativamente simples, como esse, número 3, que monta apenas um sisteminha. Requer apenas um pequeno detalhe em atenção. Observe. Número 3, FGV. João comprou em uma loja de roupas esportivas uma bermuda e 2 camisetas. Camisetas iguais entre si. Camisetas iguais, lógico, preços iguais. Comprou uma bermuda e 2 camisetas iguais, as camisetas iguais entre si, pagando por tudo R$40. Primeira equação. Uma bermuda mais as 2 camisetas, B de bermuda, C de camiseta. Uma bermuda mais 2 camisetas pagou um total de R$40. O único detalhe está aqui, ó, na segunda equação. Olha o que ele diz. Sabe-se que uma bermuda custa R$4 a mais do que uma camiseta. Basta você escrever isso de forma correta. Uma bermuda custa, é igual. Uma bermuda custa, uma bermuda é igual. R$4 a mais do que uma camiseta. Tem gente que não sei por que coloca esse 4 do lado de cá. Uma bermuda mais 4 igual a uma camiseta. Não, ó, uma bermuda custa R$4 a mais do que uma camiseta. Segunda equação. Repare que, como no teste anterior, ó, no lugar desse B, um B, eu posso colocar 4 mais um C. No lugar desse B, ó, no lugar do B, eu posso colocar 4 mais uma camiseta, isso no lugar do B. Mais 2 camisetas, isso vale R$40. Uma camiseta mais 2 camisetas, 3 camisetas. Passo 4 para lá, 40 menos 4. O que nos dá que 3 camisetas vale R$36. Passo 3 dividindo, uma camiseta custa 36 dividido por 3. Uma camiseta custa R$12. Exatamente a perguntinha que ele faz. Quanto custa uma camiseta? Resposta: uma camiseta custa R$12. Alternativa do teste: C. E só cuida de montar corretamente essa equação. Ok? Tempinho para o número 4. Uma questão importante: divisão proporcional. Praticamente cai em todo tipo de concurso. Aliás, cai divisão direta e cai divisão inversamente proporcional. Essa é uma questãozinha de divisão direta. Se você quiser testar mais as questões de divisão proporcional, seja direta, seja inversa, procure um módulo. Existe um módulo entre essas aulas que você está vendo, exatamente de divisão direta e inversamente proporcional. Importantíssimo cair em qualquer tipo de concurso. Olha só como é que se deve proceder. Sem fórmulas, sem constantes de proporcionalidade. Observe, todos eles mesmo inversem. Ok? Assim, ó. FGV. Francisco não tinha herdeiros diretos. E assim, no ano de 2003, ano do seu aniversário, fez um testamento. Nesse testamento, declarava que tudo aquilo que houvesse na caderneta de poupança seria dividido em partes
proporcionais, se ele não diz nada, diretamente proporcionais aos seus sobrinhos, que nesse ano tinham 12, 18 e 20 anos. No dia, é um testamento, então ele só vai ser colocado no dia do falecimento de Francisco. O Francisco vai falecer no ano de 2013. Repare, 10 anos depois. No ano de 2013, essas eram as idades dos sobrinhos. Em 2013, 10 anos depois, o sobrinho mais novo, que tinha 12, passa a ter 22 anos. O do meio, que tinha 18 anos, passa a ter 28 anos. E o outro, com 20 anos, passa a ter 30 anos. Muito bem. No dia do falecimento, a poupança tinha 300 mil reais, que vai ser dividido em partes diretamente proporcionais às idades dos seus sobrinhos. Repare que as idades são 22, 28 e 30. Portanto, é como se eu tivesse 22 partes, 28 partes e 30 partes. Como o que me importa aqui é a proporção das idades, eu posso simplificar esses valores. Veja, pelo menos por 2. Pelo menos por 2. 22 por 2 dá 11. 28 por 2 dá 14. 30 por 2 dá 15. Então é como se eu tivesse 11 partes para o primeiro sobrinho, 14 partes para o segundo sobrinho, 15 partes para o terceiro sobrinho. Total de partes: 11 mais 14 mais 15. Eu tenho um total de partes: 11 com 14, 25, com 15, 40. Total de 40 partes. Da mesma maneira, nós vamos fazer lá na sequência a divisão inversamente proporcional. Repare, 40 partes. Então eu vou pegar os 300 mil reais e dividir em 40 partes. Vou pegar 300 mil reais e dividir em 40 partes. É como se fosse 30 mil por 4, 15 mil por 2, ou seja, cada parte vale 7.500 reais. Cada parte, 7.500 reais. Esse é o total de cada parte. Repare, se cada parte vale 7.500 reais, o primeiro sobrinho recebe 11 partes de 7.500. O segundo, 14 partes de 7.500. E o terceiro, 15 partes de 7.500. Pergunta do teste: quanto recebe o sobrinho mais novo? O sobrinho mais novo, que é aquele de 22 anos, receberá 11 partes de 7.500 e 11 vezes 7.500, 82.500 reais. Teste relativamente simples para aqueles que entendem o processo, portanto é fundamental a gente revisar, inserir, compreender esse processo, simplificar e dividir pelo total de partes, simplesmente isso, e dar o valor de cada parte para quantas partes cada sobrinho tem. 82.500 recebe o sobrinho mais novo e a alternativa B de bola. Teste muito importante. Tempinho então para o número 5. Número 5, problemas de porcentagens e principalmente descontos. Observa, o dono de uma loja, durante a noite, aumenta o preço de todos os seus produtos. Repare que é de todos, não importa o preço original. Aumenta durante a noite o preço de todos os seus produtos em 20%. E na manhã seguinte ele resolve fazer uma promoção, aquela mandrake. Desconto de 30% sobre todos os produtos. Dica, segredinho importante aqui. Como são todos os produtos, claro, você poderia dizer que o produto custa X. Por quê? Porque é para qualquer produto. Mas, gente, já que é para qualquer produto, vale para o produto de R$1, de R$13,50 ou de 2 milhões. Portanto, vale para qualquer produto. O ideal é você escolher um valor para ele. E escolha um valor que já te dê resposta numérica e também percentual.
percentual. Escolha um produto que valha R$100, equivale a 100%. Durante a noite, ele aumenta o preço dos seus produtos em 20%. 20% sobre 100. Repara, 20% sobre 100, claro, ele vai aumentar em R$20. 20% sobre 100, aumenta em R$20. Os produtos que no dia anterior custavam 100, aumentam de R$20, passam a custar 120. Portanto, no dia seguinte, os produtos não custam mais 100. No dia seguinte, os produtos custam 120. No dia seguinte, ele vai dar um desconto de 30%. Mas, gente, não é de 30% em relação ao original. 30% em relação ao preço do que custa o produto. O produto custa 120. Agora ele vai te dar um desconto, uma diminuição de 30%. É assim que se calcula 30 sobre 100, 30%. Olha lá atrás, aulas de porcentagens, especialíssima também. 30% de 120. 30% de 120. 0 com 0, 0 com 0. 3 vezes 12, R$36 ele vai dar de desconto. Custava 120, desconto de 36. Tira 36 daqui, ó. O produto vai passar a custar 120 menos 36. Ou seja, ele passa a custar R$84. Cuidado, é só verificar porcentagem em cima de quem? Durante a noite, 20% do preço dele, R$100, passou a custar 120. No dia seguinte, 30% do preço dele, 30% de 120. Desconto de 36, passou a custar 84. Muitos concursantes vão achar que é um teste muito simples, onde aumentou 20, mais 20. Diminuiu 30, menos 30, então descontou 10. Errado. Era 100, foi para 120, foi para 84. Em relação ao início e ao fim, eu tenho preço inicial R$100, preço final R$84. Houve uma diminuição, menos, portanto houve um desconto. De 100 para 84, gente, de 100 para 84, houve uma diminuição de R$16. R$16 de 100 para 84, R$16 em cada 100. É um desconto menos de 16 em cada 100. É um desconto de 16% e não de 10%. Resposta correta do teste, D de dado. Ok? Tempinho para o número 6. Outro teste clássico, estilo FGV, sequências numéricas. Ele te mostra como, é só seguir literalmente o que ele diz. Ele diz assim, ó, considere uma sequência onde o primeiro termo vale 7. O primeiro vale 7. O segundo vale 4. O primeiro 7, o segundo 4. E a partir daí, ele te dá a lei de formação. Todos os outros termos são formados com a diferença entre os termos anteriores. A diferença entre o 4 e o 7. Mas, professor, 7 mais 4 dá 3. 4 menos 7 dá menos 3. Não importa, ele diz, ele quer a diferença positiva. Faça a diferença e desconsidere o sinal. Diferença positiva. Todos os outros termos são calculados com a diferença positiva entre os dois anteriores. Sendo assim, calcule o oitavo termo. Ele só quer saber se você tem organização no seu raciocínio. Coisa simples, claro que você tem. Segundo menos o primeiro, 4 menos 7, daria menos 3. Mas ele quer a diferença positiva, portanto 3. O próximo termo, diferença entre os dois anteriores. Diferença entre 3 e o 4, menos 1. Mas ele quer a positiva, portanto 1. O quinto termo, diferença entre os dois anteriores. 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Mas ele quer a diferença positiva, portanto 2. O sexto termo, diferença entre os dois anteriores. 2 menos 1, que é 1, e já é a diferença positiva. Sétimo termo, diferença entre os dois anteriores. 1 menos 2, que é menos 1.
Menos 1, diferença positiva 1. E finalmente, pergunta do teste, qual é o oitavo termo? Diferença entre os dois anteriores. 1 menos 1, 0. Cuidado que 0 é número neutro. Ok? Portanto, oitavo termo, número 0, alternativa elefante. Tempinho para o próximo. Exercício 7, mais uma característica da FGV, ele não dá o sistema pronto, ele manda você montar o sistema. Então, novamente, literalmente escrever o que ele, ou montar a equação, né, literalmente da forma com que ele escreveu. Observe. O time de João jogou 22 vezes no primeiro semestre. Total de jogos, 22. Claro que se eu somar tudo que ele ganha, mais tudo que ele empata, mais tudo que ele perde, ganha, mais perde, mais empata, total vai ter que dar 22 vezes. A soma do que ganha, do que empata, do que perde, 22. Aí ele te dá duas informações preciosas. Primeiro ele diz assim, ó, o time de João ganhou 2 jogos a mais do que ele perdeu. O time de João ganhou 2 jogos a mais do que ele perdeu. Eu não sei nenhum nem outro. Eu vou chamar o que ele perdeu de X, ó. Quanto ele perdeu? X. Quanto que ele ganhou? 2 jogos a mais. Ou seja, o X mais o 2. Aqui está escrito que o time de João ganhou 2 jogos a mais do que perdeu. Ou você chama o que perdeu de X e lá de X mais 2, ou então o que ganhou de X e o que perdeu X menos 2. Daria no mesmo. Chamemos o que perdeu de X, ganhou 2 jogos a mais. Última equação. O time de João empatou 3 jogos a menos do que ele ganhou. Ele empatou 3 jogos a menos do que ele ganhou. Ele ganhou X mais 2. Empatou 3 jogos a menos, X menos 3. Portanto, ganhou X mais 2, empatou menos 3 jogos. X mais 2 menos 3, X menos 1. Portanto, o time de João ganhou X mais 2, empatou X menos 1 e perdeu X. E a soma de tudo tem que dar 22. Ou seja, o que ele ganhou, X mais 2, mais o que ele empatou, X menos 1, e mais o que ele perdeu, X, tem que dar um total de 22 jogos. Daqui você tira aqui X, mais X, mais X, 3X. Mais 2 com menos 1, dá mais 1. Isso vale 22. 3x mais 1 valendo 22. Passa 1 para lá. 3x valendo 21. Passa o 3 dividindo. O x vale 21 por 3. O x vale 7. Portanto, nós temos, ele perdeu 7 vezes. Ele empatou 7 menos 1. Ele empatou 6 vezes. E ele ganhou x mais 2. Ele ganhou x é 7. Ele ganhou 9. Cuidado, gente. X, 7, é o número de vezes que ele perdeu. A pergunta é, o número de jogos que o time de João venceu. Resposta, o time de João venceu 9 vezes e a alternativa não é A, e sim cebola. Só cobrança de atenção. Ok? Mais um segundinho para você ver o teste número 8. Número 8. Outro teste envolvendo percentuais. Cuidado com a montagem das expressões. Observe número 8 FGV. Diz assim: um número N, um número que eu não conheço, N, acrescido de 20%, muita gente erra aqui, ó. Um número N acrescido mais de 20%, 20 sobre 100, 20%
20% do quê? Um número n acrescido de 20% de n. Muita gente deixa de escrever isso. Ó. Um número n acrescido de 20% dele mesmo. Vale 36. Portanto, primeira equação, ó, n mais 20 sobre 100 dá 0,2. 0,2 n, isso vale 36. Aí ele diz, o mesmo que o número p subtraído de 10%. 10% do quê? De p. P menos o 10% de p vale a mesma coisa, vale 36. Portanto, segunda equação, ó, p menos 10 dividido por 100, 0,1 p, isso também vale 36. Daí você tira o n e tira o p. Observa. Em cima, um n mais 0,2n, 1,2n, isso vale 36. Portanto, o n sozinho, 36 dividido por 1,2. 36 por 12 daria 3. 36 por 1,2 dá 30, valor de n. O p menos 0,1p, menos 10% de p, dá 0,9p. Isso vale 36. Portanto, o p, 36 dividido por 0,9. 36 por 9 daria 4. 36 por 0,9, 40. Portanto, n vale 30, p vale 40. Pergunta do teste. Quanto vale a soma n mais p? Resposta: n 30, p 40, n mais p 70. Excelente teste. Qualquer dúvida em percentuais, busca nessa mesma bateria aula específica de percentuais, porque bastante cobrada também pela banqueta GV. Ok? Cuidar bastante desses detalhes. Reveja quantas vezes for necessário. N mais P 70, alternativa do teste, a soma N e P, 70, alternativa C. Tempinho para ver o 9. Mais um teste importante que muita gente acha que é de juros, descontos, e não tem nada disso, é de percentuais. Né? Novamente, questão de percentual. Observa a questão importante, estilo do GV. Questão 9, olha o que ele disse. No restaurante do Abreu, as contas apresentadas aos clientes são sempre o resultado da soma do que foi consumido, ou seja, a própria conta, acrescida de uma gorjeta de 15%. Ponto. Repara bem, ó. A conta mais 15% sobre a conta é que vai dar o total que você recebe. Muito bem. Aí ele diz, após comer nesse restaurante, Gastão, gastador, recebeu que a conta no valor era no valor de 49,68. Portanto, a conta mais os 15% sobre a conta, total que ele recebeu, 49,68. Repare que desses 49,68 estão inclusas o valor da conta em si, mais o 15% sobre a conta, que é a gorjeta. Conta C, mais 15% do C é igual a 49,68. Daqui você tira que o C mais 15C sobre 100 dá 0,15C. Basta dividir o 15 por 100. 0,15C. Isso vale 49,68. 1C mais 0,15C, nós temos 1,15C. 49,68. Portanto, a conta sozinha, 49,68 dividido por 1,15. Repare que não é uma conta difícil de fazer, porque são duas casas após a vírgula, você corta as vírgulas. 4.968 dividido por 1,15. Vai achar exatamente
R$43,20. Repara, ó, esse é o valor somente da conta, sem gorjeta. A conta total, R$49,68. A conta sem gorjeta, R$43,20. R$49,68 é a conta total. Conta sozinha, mais os 15% de gorjeta. R$49,68. Gastão. Resolve não pagar os 15%, mas resolve pagar 10% sobre a conta. Esse é o grande segredo sempre, ó. 10% sobre a conta. Então ele vai pagar 10% sobre R$43,20. O que é que Gastão vai pagar? Ele vai pagar o seguinte, ó. Ele vai pagar os R$43,20 mais 10% de conta. R$43,20. Repare que não é 10% sobre o total, é 10% sobre a conta. R$43,20 mais 10% de R$43,20. Isso significa 43,20 mais 43,20 dividido por 10, 4,32. Gastão vai pagar, ó, total que ele vai pagar, 43,20 com 4,32. Ele vai pagar um total de R$47,52. Isso é o que ele realmente vai pagar. Finalmente, a conta total era de R$49,68. A conta que realmente Gastão vai pagar, R$47,52. A pergunta do teste: no final, essa conta total diminuiu de quanto? Diminuiu de R$49,68 para R$47,52. Portanto, daqui para cá, essa conta diminuiu exatamente de R$2,16, que dá como alternativa cebola. Excelente teste de percentuais. Repare bem que é fundamental você repassar, analisando os detalhes, né, ditos pelo examinador. O primeiro é que ele paga um total de R$49,68, que é a conta com 15%. Daqui você determina só a conta, R$43,20. Gastão paga 10% sobre a conta, 10% sobre o R$43,20. Ele paga R$47,52. A conta diminuiu de R$49,68, que era a conta original, com 15%, para R$47,52, que é a conta final, com 10%. Diminuiu de 2,16, alternativa cebola. Excelente teste. Ok? Tempinho para o número 10. Um teste que a FGV, quando está no edital evidente, sempre cobra análise combinatória, probabilidade. Aqui nós temos um teste de análise combinatória chamado princípio multiplicativo. Princípio fundamental da contagem. Muito pedido. Aliás, nós temos 3 aulas sobre isso nessa bateria, se você buscar ao encerrar esse módulo, né? Tem a aula de princípio multiplicativo, tem a aula de análise combinatória, arranjo de combinações, permutações, e temos probabilidade, que é fundamental para qualquer tipo de concurso. Olha esse, que coisa simples. Simples. Simples para quem já viu uma vez. Senão, não é tão simples. Observe. De quantas maneiras diferentes podemos colocar 5 pessoas em fila? Vamos imaginar uma fila. Primeiro lugar da fila, segundo lugar, terceiro, quarto e quinto lugar da fila. Uma fila com 5 lugares. Esse é o PFC, princípio fundamental da contagem. Observe. Uma fila com 5 lugares. De quantas maneiras podemos organizar essa fila de 5 lugares com 5 pessoas? Se não houvesse restrição, observe que qualquer uma das 5 pessoas poderia ocupar esse lugar. Seriam 5 possibilidades para ocupar esse lugar. Depois dele ocupado, sobram 4 pessoas para ocupar o segundo lugar. Sobrariam 3 pessoas para ocupar o terceiro e assim sucessivamente. Mas olha o que ele fala. Entre essas 5 pessoas nós temos Maria. Portanto, eu tenho um total de 5 pessoas, onde Maria é uma delas. Maria mais 4 pessoas. Total
5. E sempre a restriçãozinha que ele coloca, quer ver? De quantas maneiras podemos organizar essa fila? Sendo que Maria, uma das 5, jamais pode ocupar o primeiro lugar da fila. Maria pode ocupar qualquer outro lugar, menos o primeiro. Portanto, vamos preencher o número de possibilidades de cada casa. Se não houvesse restrição, o primeiro lugar da fila poderia ser ocupado por qualquer pessoa. Porém, Maria não pode ocupar esse primeiro lugar. Portanto, o primeiro lugar pode ser ocupado por qualquer uma das outras 4 pessoas. Uma delas ocupa esse lugar. Repare que agora eu tinha 5 pessoas, uma dessas 4, ocupou esse lugar, porque Maria não pode. Restam 4 pessoas para ocuparem 4 lugares. Restam 4 pessoas, não 3, porque o total são 5. Maria agora pode ocupar qualquer um dos outros também. Segundo lugar da fila, são 5 pessoas, agora Maria já está, digamos assim, livre para ocupar qualquer um deles. 5 pessoas, uma delas ocupou o primeiro lugar. Sobram 4 pessoas para ocupar o segundo lugar. Para ocupar o terceiro lugar da fila, total são 5 pessoas. 2 delas já ocuparam o primeiro e o segundo. 2 foram usadas das 5. Sobram 3 pessoas das 5 para ocupar o terceiro lugar. Das 5 pessoas já usamos 3. Faltam 2 para usar o quarto lugar. E finalmente, uma para ocupar o quinto lugar. 5 pessoas. Maria não pode ocupar o primeiro. Portanto, 4 possibilidades para o primeiro lugar. Sobram 4 pessoas, 4 lugares. 4 pessoas para o segundo lugar. Sobram 3 pessoas para 3 lugares. 3 possibilidades para o terceiro lugar. Sobram 2 pessoas para ocupar o quarto lugar e apenas uma para ocupar o quinto. Princípio fundamental da contagem. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, vezes 3, 48. Vezes 2, 96 possibilidades diferentes. O que te dá como alternativa do teste, letra C. Repare que é um teste muito pedido, ele requer atenção, né? E requer também que se façam muitos outros testes semelhantes a esse. Maravilha? Tempinho para o número 11. Número 11, mais um de sisteminha. Repare como a FGV começa a se repetir. Ela só muda a historinha. Observe. Número 11. Paulo consultou a tabela de classificação e consultou que o seu time, que é o primeiro colocado de um determinado campeonato, tem 4 pontos a mais do que o segundo colocado. Repare, é bom você escrever isso. O time de Paulo, que é o primeiro colocado, tem 4 pontos a mais do que o segundo colocado. Se eu chamar o primeiro colocado de X, o segundo colocado, olha, primeiro tem 4 a mais. Quer dizer que o segundo tem 4 a menos. Ou você chama o segundo de X e o primeiro de X mais 4, ou o primeiro de X e o segundo de X menos 4. Aqui está escrito que se o primeiro tem X, o segundo tem 4 a menos. Ele continua. O terceiro colocado tem 4 pontos a menos do que o segundo. Repetindo, o terceiro colocado tem 4 pontos a menos do que o segundo. O segundo tem X menos 4. O terceiro vai ter X menos 4, menos 4. O terceiro terá X menos 8. Repare, o segundo tem 4 a menos que o primeiro, o terceiro tem 4 a menos que o segundo. Última informação. Sabe-se também que o terceiro colocado tem exatamente a metade da pontuação do primeiro colocado. Ele termina o teste assim, ó. O terceiro colocado tem metade da pontuação do primeiro. Acontece que o terceiro colocado tem X menos 8. X menos 8 tem o terceiro. O primeiro tem X dividido por 2. 2 está dividindo, passou multiplicando. 2 vezes o X menos 8. 2x menos 16 igual a X. X para cá, número para lá. Portanto, nós temos que 2x menos o X igual
a 16. X vale 16. Repare que eu achei o valor de x. X é a pontuação do primeiro colocado. X, 16. O segundo, 4 pontos a menos. 16 menos 4. 12. O outro, 8 pontos a menos que o primeiro. 4 a menos que o segundo. X vale 16. 16 menos 8. 8. Primeiro colocado 16, segundo colocado 12, terceiro colocado 8. Pergunta do teste. Qual é a soma? Qual é a soma dos pontos dos 3 colocados? 16 com 12 nós temos 28, com 8 nós temos o total de 36 pontos. É o total da soma dos 3 times. E a alternativa do teste? I. Ok? Tempinho para o número 12. Outro teste clássico da FGV, onde ele te cobra detalhe, atenção, né? Leitura precisa, detalhe. Repare que ele coloca uma expressão enorme e nessa expressão ele coloca parênteses, colchetes e chaves. Volta lá no teste 1, olha como ele cobra isso. Parênteses, colchetes e chaves, prioridade é parênteses. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, seja o que for. Em seguida colchetes e finalmente chaves. Depois você vem potências, raízes, multiplicação, divisão. Mas prioridade, parênteses. Guarda isso. Ele coloca uma legenda. O que é esse triângulo, esse quadrado? O senhor nunca vi isso. Bom, estamos vendo pela primeira vez. Ele nos apresenta. Ele faz uma legenda. Ele te diz que x e y são números naturais. Números naturais, inteiros e não negativos. X e y são 2 números quaisquer naturais, inteiros e não negativos. E se eu colocar um triângulo no meio deles, leitura, vale o maior número. Olha o triângulo aqui. Esse triângulo, e aqui nós temos um parênteses, olha. Esse triângulo indica que esse é o x, esse é o y. 2 números naturais. E quando aparece um triângulo, está valendo o maior número. Quando aparece um quadrado, entre os dois, está valendo o menor número. E se eles forem iguais, aí tanto faz triângulo ou quadrado. O x é igual ao y, vale um deles, eles estão iguais. Triângulo vale maior, quadrado vale menor. Se eles forem iguais, qualquer um deles, eles estão iguais. Então observa, primeiro parênteses, prioridade. Aqui você tem um parênteses, 78 e 64. Tem um triângulo. Triângulo quer dizer maior número. Olha que você pode fazer, o maior é 78. Portanto, eu posso eliminar tudo isso e vale o maior número. Vale o maior 78. Professor, você apagou. Repare que você tem o recurso no seu vídeo de adiantar, voltar, revisar quantas vezes for necessário. Volta, né? Reveja, dê pause onde for necessário. Olha outro parênteses aqui, parênteses, e agora um quadrado entre o x e o y. O quadrado significa que vale o menor número. Quadrado vale o menor. Entre o 43, quadrado, 21, vale o menor. Professor, por que você não faz os outros antes? Primeiro eu faço parênteses, todos os parênteses. Então repare, parênteses, 43, quadrado, 21, aqui dentro vale o menor. Menor é 21. Portanto, eu posso tirar ele daqui e 21. E repare que os parênteses acabaram. Agora eu vou para colchetes. Onde eu tenho colchetes? Aqui eu tenho um colchete, sabe? Aqui eu tenho colchetes e eu tenho um quadrado no meio. Quadrado vale o menor número. Professor, tem outro colchetes lá, qual eu faço primeiro? Qualquer um desses, que primeiro você faça todos os colchetes. 64 quadrado, 78 quadrado é menor, menor é 64. Então eu posso tirar tudo isso daqui e colocar 64. 64 no lugar de tudo que estava aqui. Outro colchete, Salal. 21, triângulo 21. Os números são iguais. São iguais, não importa agora se quadrado ou triângulo. São iguais. Troca por um deles. Ou pelo x, ou pelo y. Claro, eles são iguais.
colchetes 21, 21. Então aqui dentro, 21, 21 são iguais, 21. E as chaves, sobrou aqui. Por último, a chave. 92 com 21 tem um triângulo. Triângulo vale maior. Maior é 92. Então, restou 64 quadrado 92. Quadrado vale o menor número. Portanto, o resultado da expressão 64. Esse show de bola. Ok? Atenção na legenda das informações que ele der. Reveja, você tem a opção sempre de refazer quantas vezes for necessário. Dê pause, vai para frente, vai para trás. Calma, leia os testes todos com atenção. E qualquer assunto, qualquer módulo que você ainda tenha alguma dificuldade, basta procurar no nosso site www.ecobraconcursos.com.br e nesse site você vai achar lá o módulo que você desejar. E lá você faz o seu aprofundamento. Ok? Sucesso! Obrigado pela sua atenção.